Nesse vídeo eu vou mostrar qual o acabamento que eu usei no banco mais famoso aqui da minha cidade de Campinas. Já vou contar porque ele é o banco mais famoso. No último vídeo eu mostrei todo o processo de produção desse banco usando mais de 15 técnicas de marcenaria. E hoje eu vou apresentar todo o passo a passo de acabamento para deixá-lo mais bonito e mais durável por muito mais tempo. Quero apresentar também em primeira mão um produto que é usado quando nós temos que enterrar peças e estruturas de madeiras, como foi o caso desse banco, onde os pés ficaram enterrados. Então vem comigo para mais episódio de Marcenaria Amadora. Toda peça, todo móvel, toda estrutura de madeira bem produzida merece o melhor acabamento, para deixar a peça mais apresentável, mais bonita e mais durável também. É o caso desse banco. Eu digo que ele é o banco mais famoso aqui da cidade porque ele está exposto na Campinas Decor, que é a maior mostra de arquitetura do interior do estado de São Paulo. Então se você for até a Campinas Decor, com certeza você verá esse banco que está logo na entrada, ali no Parque Naturalizado. E se você chegou até esse vídeo porque você está buscando informações sobre acabamentos para madeiras, você está no lugar certo. Aqui nesse canal eu apresento vários tutoriais sobre produção de peças, acabamentos, máquinas e ferramentas. Então fica o meu convite para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever também no canal. Agora vamos para o passo a passo, onde vou mostrar quais foram os acabamentos, quais foram os produtos que eu usei para deixar esse banco mais que preparado para o Campinas Decor. Na aplicação do acabamento existem algumas etapas que precisam ser seguidas. E a primeira delas eu chamo de etapa de preparação da madeira, onde a gente trabalha ali com o lixamento, o fechamento das fissuras. É a última etapa antes da gente aplicar o acabamento. Dependendo da peça, eu gosto de fechar as fissuras usando a massa acrílica. Eu trabalhei muito tempo com cola e pó de serragem, mas existem algumas dificuldades, porque é uma mistura que demora para secar, às vezes apresenta diferentes tonalidades. Então a massa acrílica ela tem diferentes cores que você pode usar, ela tem uma fácil aplicação e ela recebe muito bem o lixamento. Então a sua peça fica bem preparada para receber o acabamento. O produto que eu escolhi como acabamento para esse banco é o stain. Já vou falar um pouquinho sobre as características desse produto, mas antes existe um outro produto que precisa ser aplicado para aumentar a durabilidade do stain e muita gente se esquece ou muitas vezes não sabe que esse produto existe. Eu estou falando do Isolare. O Isolare é o isolante da Montana Química. E para que ele serve? Ele serve para isolar a resina das madeiras que são resinosas. Porque quando a gente aplica um acabamento por cima, a resina ela acaba consumindo esse acabamento e diminuindo a durabilidade. Existem dois tipos de isolares. Um para produtos base solvente e outro para produtos base água. Nesse caso, eu vou trabalhar com o stain base água, então eu preciso usar um isolante que seja também base água. E como que funciona a aplicação desse produto? Esse produto é aplicado direto na madeira crua após o lixamento. Você vai usar um pincel, não pode usar rolinho, não pode usar pistola, não pode usar o pad. Para ambientes externos, para peças que vão ficar expostas ao tempo, a recomendação da Montana Química são 2 demãos. Então você faz a primeira aplicação, aguarda 2 horas, aplica a segunda demão e antes de aplicar o stain, você precisa aguardar 4 horas. Uma coisa extremamente importante, você não pode passar desse tempo porque senão o produto vai secar totalmente. Então você precisa aguardar 4 horas. Então faça o planejamento para você aplicar o isolante e logo em seguida entrar com a aplicação do seu acabamento, respeitando esse prazo de 4 horas. Algumas outras dúvidas que eu recebo com frequência em relação a esse produto. Piotr, o isolante é tipo uma seladora? Não, são produtos diferentes. Aliás, você não pode usar seladora em ambientes externos, apenas em ambientes internos, e você não pode aplicar a seladora antes do stain, porque o stain é um produto impregnante e a seladora ela vai selar a madeira. Então o isolante serve para isolar a resina da madeira. Precisa aplicar isolante em todas as madeiras? Olha, ele é recomendado para madeiras resinosas. Nesse caso, nesse banco, eu estava usando a cerejeira e uma outra madeira de poda. A cerejeira não é uma madeira muito resinosa, mas eu gosto de aplicar o isolante em todas as peças antes de aplicar o stain,
porque ele aumenta a durabilidade do stain. Depois da aplicação do isolante, aí sim a madeira está preparada para receber o stain. Nesse caso, nesse banco, eu usei o stain base água Osmocolor da Montana Química. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o stain base água e o stain base solvente. Quais são as diferenças, quais são as vantagens, eu vou explicar para você nesse vídeo. Eu posso dizer o seguinte, o base água tem se tornado uma tendência no mercado, existe muitas vantagens e eu tenho gostado bastante. Por exemplo, uma delas é um produto que não tem aquele cheiro característico de solvente, então você passa, praticamente você não percebe o cheiro. Outra coisa, muitas pessoas têm em mente que um produto base solvente seca mais rápido do que o base água, porque o solvente evapora mais rápido, mas isso não é verdade. Nesse caso, no Osmocolor base água, o tempo de secagem dele é muito mais rápido do que o produto base solvente. Passo a passo de aplicação. A primeira coisa, anota isso, é válido para qualquer acabamento que você vai usar. Gente, mexe bem o produto. Não adianta só chacoalhar a lata, você até ouve um barulho ali, parece que o produto está bem homogêneo, mas não está. Olha só nesse caso, o produto ele passou por um transporte, eu agitei bem a lata, mas mesmo assim, boa parte do produto fica sedimentado no fundo. Isso é totalmente normal, então você precisa mexer bem para garantir uma maior durabilidade. Essa é uma das reclamações que eu mais recebo. O produto não seca, o produto não dura, fica grudento. Mexe bem o produto para evitar todos esses tipos de complicações. Para aplicar o stain, tanto faz se base solvente ou base água, nesse caso estou usando base água, você precisa usar o pincel ou o pad. O pad é como se fosse uma esponja que fica colada numa base, você usa para espalhar o stain, muito usado para espalhar em grandes superfícies como o Dex. Gente, não pode usar o rolinho e não pode usar pistola. Tem muita gente que fala assim, ah, eu usei a pistola e funcionou. Você até vai pulverizar o produto em cima da madeira, mas você não vai ter uma quantidade de produto suficiente para garantir toda a aplicação. Então use o pincel ou use o pad. Como esse banco vai ficar exposto ao sol e também à chuva numa área externa, a recomendação da fabricante, da Montana Química, são 3 demãos. E aí que vem a vantagem quando a gente trabalha com produtos base água. O intervalo entre as demãos é de apenas 2 horas. Então passa a primeira, aguarda 2 horas, passa a segunda, aguarda 2 horas, passa a terceira. O tempo de secagem ali para que você tenha uma movimentação da peça, ao toque, é de 4 horas. E a secagem total de 7 dias. Durante esses 7 dias, o produto não pode entrar em contato com a água, com a chuva. Se for uma estrutura, uma peça que vai ficar no ambiente externo, que você não consiga movimentar, como o caso desse banco, é preciso cobrir essa peça, porque se chover, o seu stain vai ficar manchado e você vai precisar reaplicar todo o acabamento. O Osmocolor que eu usei é a versão UV Gold, que possui 2 níveis de filtro solar. Então ele protege bem as madeiras contra os raios UVs. Você encontra outras versões base água com cores também. Aí vai depender da aplicação de cada projeto. Para esse banco eu trabalhei com 2 madeiras diferentes, a cerejeira e outra madeira de poda, e eu gostei porque ele nivelou bem as cores das madeiras. E para esse projeto surgiu um outro desafio: deixar a madeira enterrada. Lá na Campinas Decor é um banco de areia, não muito profundo, mas mesmo assim a madeira fica o tempo todo enterrada em contato com a umidade. Não temos o problema do sol, mas nesse caso proteger a madeira contra essa água que fica ali debaixo, principalmente quando chove. Eu usei um produto da Montana Química que oferece essa proteção, como se fosse uma proteção emborrachada, se é assim que a gente pode dizer. Passei esse produto, lembra que eu deixei a madeira crua ali, não passei o isolante, também não passei o stain, então com todo o cuidado apliquei 3 demãos. E agora, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: esse produto ainda não está disponível no mercado para o varejo, ele será lançado daqui a um tempinho. Então fique atento que mais para frente eu vou fazer um review sobre esse produto e é uma solução para você que precisa enterrar peças e estrutura de madeira. Viu só como toda peça de madeira merece um tratamento especial, não é simplesmente cortar, serrar, juntar e passar qualquer coisa. Se você for visitar a Campinas Decor, dá uma olhada ali logo na entrada, na frente do pavilhão, se você encontra esse banco, tira uma foto, marca a Marcenaria Amadora e marca também a Montana Química. Deixa o like aí nesse vídeo, não se esquece de conferir a playlist com todos os vídeos tutoriais sobre acabamento. Forte abraço e até o próximo episódio.